Pessoal, boa tarde. Vou falar um pouquinho aqui sobre a Tocato, né? Ela foi fundada em 2006, né? E se tornou distribuidora oficial Clique no Brasil. Já temos 12 anos aí de caminhada e ganhamos diversos prêmios, né? De vendas, com maior receita, maior número de vendas, maior número de novos clientes, entre outros. Hoje já estamos com mais de 850 clientes e mais de 60 colaboradores. Temos também uma ampla rede de canais, né, com atuação nacional, e hoje temos mais de 80 parceiros. A nossa sede fica em Florianópolis e temos unidades em diversas capitais do país, ok? O nosso foco é ajudar as empresas de diversos portos a ter diversas ideias, insights poderosos para que o seu negócio possa ter uma tecnologia associativa e dinâmica. E assim integrar todos os dados da sua empresa num único painel, uma visão corporativa. Esse é o nosso foco. Não é apenas fazer painelzinho, vou fazer só um painelzinho do RH, um painelzinho aqui, um painelzinho ali. Não. A nossa meta, a nossa maneira de agir é sempre tendo uma visão geral sobre sua empresa. E assim a gente tem uma metodologia, tem uma forma de trabalhar, através de padrões, associação de informações. Também fazemos projetos de curta duração com dados assertivos, também, né? Mas a gente sempre encaminha para ter projetos onde tudo que está na sua empresa possa ser interligado e possa fazer uma gestão excelente da sua empresa, ok? Eu sou Paulo Souza, eu entrei na Tocato em 2012. Eu já fui desenvolvedor também antes de entrar na Tocato com Microsoft, com o BI da Microsoft por 12 anos. Se eu for falar de quanto tempo eu trabalhei com Microsoft, aí eu posso dizer que eu comecei com 10 anos de idade, né? Então, com 10 anos eu fiz um curso de Basic e comecei a programar usando aquelas caixinhas que ligavam na televisão, né? Naqueles computadores que ligavam na televisão, tinha um tecladinho de borracha. E dali depois eu fiz escola técnica, depois eu fiz processamento de dados e comecei a trabalhar, fui programar em micro, logo no primeiro estágio eu não quis saber de mainframe, eu só fiz o projeto final em COBOL e comecei com Clipper, com DOS, com Word, Star, com Lotus 123 e depois fui migrando meu conhecimento para Fox, depois Fox Pro já em Windows, depois comecei com VB, depois VB.NET, e aí entrei no mundo do BI e continuei em desenvolvimento e depois fui usando .NET, usando SQL Server, toda aquela plataforma de BI da Microsoft. E aí passei 12 anos em Microsoft, né? Então, já que hoje vamos falar em Microsoft, eu posso dizer que eu gosto muito das tecnologias da Microsoft, continuo estudioso de Microsoft, é como andar de bicicleta, né? A gente nunca esquece. E assim, eu venho estudando a evolução do BI. No início, usava o SQL Server, a partir do 2000, surgiu o Data Transformation Service, né? Através de jobs dentro do SQL Server, onde a gente criava um ETL, depois criava um Data Warehouse, né? E depois a gente tinha que usar o Analysis Services, e finalmente tinha uma série de tecnologias que tinham que ser implementadas, como, por exemplo, o SharePoint, rodando no Internet Information Service, que era o servidor web da Microsoft, e daí não parou mais. A Microsoft ela foi adquirindo empresas, usando, vamos dizer assim, uma solução onde tinha que integrar diversas soluções diferentes, até que um dia lançaram, então, agora o Power BI, que é interessante porque ele é mais uma camada, né, acima de toda a plataforma, onde ele tem características próprias, e vamos ver essas características aí no andar da carruagem, e vamos, ao mesmo tempo, falar sobre clique. Eu trabalho atualmente, além da Tocato, na Analisa BR, que é uma empresa do grupo Tocato. A Analisa BR, ela vem com a gama ela já nasceu esse ano, né, mas ela já nasceu grande, porque ela vem para suprir outras necessidades, além do BI, como transformação digital, vem com a questão de IoT, vem com a questão do Big Data, e novas tecnologias, low code, criação de aplicações através de BPMN. Então, isso aí é um mundo, né, que vocês fiquem de olho. Estaremos lançando novos produtos, estaremos apresentando novas ferramentas sobre isso, ok?
nós vamos entrar em carga e preparação de dados, vamos ver a questão da construção da aplicação, a manutenção da aplicação nas duas plataformas e o mais importante, que são as análises do ponto de vista do usuário, ok? Vamos começar então aqui com essa planilha, que é uma planilhinha bem simples, o fato venda, por exemplo. Aqui eu tenho uma tabelinha numa planilha, onde eu tenho um conjunto de informações sobre vendas de carros, ok? Aí eu tenho a data da venda, eu tenho a loja, a marca, o código do carro, o código do vendedor, então vou precisar depois conectar com outra planilha. Eu poderia ter um tabelão aqui. Obviamente que isso aqui poderia ser um banco de dados, através de um SQL Server, através de um Oracle, e a gente vai usar isso como exemplo. Então, eu vou criar uma aplicação aqui em Power BI. Então, aqui eu vou escolher, por exemplo, Excel, e vou pegar aquela tabela lá de venda. Okay? Então, na hora que ele traz a tabela, é uma tabela pequena, ele vai trazer muito rápido, né? Então, eu já posso, ele está carregando, né? Então, vou escolher aqui dentro dessa conexão, eu vou chamar aqui a venda. Então, na Fato Venda, com a planilha, tem 3 abas, ou seja, 3 planilhas dentro desse arquivo, e vou escolher essa primeira, ó, aparece lá o nome dos campos, e mando carregar. Então, o que é que está acontecendo aqui agora? Ele fez uma consulta através de um editor de consultas, que é o antigo Power Query. Que o Power BI, ele nasceu de um conjunto de ferramentas para complementar o Excel. Então, veja que, diferentemente da plataforma de BI que a Microsoft tinha, onde você tem um SQL Server como o seu principal, vamos dizer assim, gestor de serviços, aqui o Power BI ele focou bastante em trazer coisas avançadas para o Excel. Okay? Esse seria o maior foco. Okay? Porém, eu posso me conectar com o banco de dados. Então, aqui nesse editor de consultas, quem trabalhou com Access vai reconhecer que ele é muito similar. Eu já posso ver aqui a minha tabela, que foi carregada aqui na minha máquina, e eu posso fazer diversas operações, como criar um campo novo, fazer um campo calculado, por exemplo, pegar esse campo unitário pelo custo de venda, então eu posso criar uma nova coluna. Eu experimentei fazer isso, então é só para dar uma ideia, que muita gente por aí diz que isso aqui é um ETL. O que seria um ETL? Eu pegar o meu dado, agregar esse dado, transformar esse dado, não apenas as colunas, mas etapas de transformação, como, por exemplo, eu pegar uma tabela, reordenar ela, fazer um agrupamento e gerar outra, por exemplo. Então, o Power BI, ele não faz isso, tá, pessoal? Isso é importante ficar claro, porque num projeto, né, corporativo, a gente precisa ter etapas de transformação. O que ele tem aqui, que ele chama de transformação, é fazer operações entre campos, renomear campos, como se fosse uma consulta SQL. A gente pode fazer isso, ok? Então, é muito importante ficar claro que o que ele chama de transformação é transformação de campo, não transformação de arquivo, ok? Então, uma vez que ele pôde trazer esse dado, eu posso clicar aqui, fechar e aplicar, eu poderia ter criado novos campos, ele já está preparado para a gente criar o nosso painel. Então, aqui eu posso pegar, por exemplo, vou pegar aqui a quantidade de vendas, por exemplo, é um indicador. Então, ele já joga aqui e eu posso transformar ele num outro formato, como, por exemplo, um KPI. Então, tem aqui a quantidade de vendas. Eu quero pegar, então, as marcas. Eu posso soltar as marcas aqui, vai aparecer a lista das marcas. E assim, a gente vai fazendo uma brincadeira muito parecido com o ClickSense. Como, por exemplo, transformar essa lista, por exemplo, num gráfico de pizza. E aqui eu precisaria dizer qual é a medida, e aqui eu vou construindo. Porém, eu não posso trabalhar com alguns conceitos que tem no ClickSense, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Mas se tratando de criar uma aplicação baseada num conjunto pequeno de dados, ou num conjunto que seja um tabelão, uma tabela só, ele é muito rápido nisso. Mas eu quero adicionar outras tabelas, eu posso também. A gente vai ver aqui o modelo de dados, é um modelo relacional. Então, seu usuário precisa entender um pouquinho de estrutura de banco de dados para criar aplicações no Power BI. Se ele apenas fizer baseado numa planilha, é até simples, como vocês viram, tem apenas esse passo. Mas aqui agora eu quero obter novos dados, então eu posso agora, vou ter que clicar aqui, posso ir lá no Excel, por exemplo, e posso procurar uma tabela associada, como por exemplo essa aqui de vendedor. Então eu venho aqui, ó,
Aí eu digo, tá, é o vendedor. E aqui eu tenho um código do vendedor. Se aqui tiver o código do vendedor, bora ver o que acontece. Ele vai carregar, ó, aquela... E ele fez um relacionamento. Então, para um usuário final, ele vai ter que entender que aqui é um relacionamento um para muitos, que é o conceito de bancos de dados relacionais. E à medida que isso vai crescendo, eu preciso tomar muito cuidado. Porque, como eu falei, eu preciso entender de estrutura de banco de dados. Ou seja, o usuário final, ele vai precisar entender conceitos, vai ter que entender sobre granularidade, sobre relacionamento, para poder fazer uma aplicação bem feita, tá, pessoal? É importante a gente dizer isso. Agora vamos fazer o mesmo em Qlik, só para dar uma ideia aqui para vocês. Eu estou aqui com o QlikSense aberto. Eu venho aqui, esse aqui é o QlikSense Desktop, para quem ainda não conhece, eu baixo ele através do site da Qlik, venho aqui então, instalo ele na minha máquina, né, assim como o Power BI, e venho criar um novo aplicativo. Então vou botar aqui 000 teste, ok? Dá um nome maluco aqui, já tinha, teste 2. Clico aqui em criar. Ok? Eu até tentei fazer uma coisa, eu cliquei aqui, ó, abrir aplicativo. Eu tentei fazer aqui no Power BI o que vocês vão ver agora. Eu já tentei. Por exemplo, eu estou aqui, aí essa aqui não é uma planilha, aí eu queria arrastar e soltar para cá, para ele já trazer através do arrastar e soltar. Afinal, Bill Gates pegou essa ideia aí e aplicou para os produtos dela. Mas é interessante porque o Power BI não trabalha com esse conceito tão maravilhoso de arrastar e soltar que o Windows oferece. Já o Qlik, olha só que maravilha. Vou pegar aqui a venda, vou arrastar para cá. E ele pensou no que o Bill Gates pensou quando criou o Windows, no arrastar e soltar. Então, eu arrastei e soltei para aquela área em branco. Ele já reconheceu a planilha, ele já identificou os campos. E eu posso clicar aqui em adicionar dados. Ok? Feito aqui adicionar dados, então ele já pode gerar para mim algumas ideias, por exemplo, aqui, ó, da aplicação de cada campo daquele. Ou seja, além dele trazer o dado, ele está me dando ideias de como eu posso usar aquele dado para criar um painel. Então, aqui ele fez várias análises automáticas em fração de segundos, trazendo essas ideias. Então, peraí, eu gostei dessa, vou adicionar a pasta. Ah, eu gostei dessa daqui, vou adicionar a pasta. E assim ele vai criando nosso primeiro painel. Então, vou dar um salvar aqui e eu já posso tirar aqui dessa opção de Insights e meu painel já está funcionando. Olha só, eu não precisei colocar as caixinhas, dizer que tipo de gráfico eu queria e ter que ir num lugar lá escondido lá nas propriedades e associar, dizer que aquilo é uma soma, colocar um indicador. Ele já fez. Tudo bem, Paulão, mas eu não quero que ele faça para mim, eu mesmo quero criar. Não tem problema. Você vem aqui em editar, eu venho aqui, ó, eu posso até excluir, mas eu venho aqui em gráficos, escolho aqui, por exemplo, um gráfico de pizza, por exemplo, aqui. Vou incluir, então, aqui a marca, como a gente fez no outro, e posso aqui criar uma medida. Essa medida ela pode ser criada numa biblioteca, ou eu posso, na hora, definir ela também. Então, vou botar aqui QTD vendas e vou mandar ele somar a quantidade de vendas. Estaria feito. E aí eu posso personalizar lá no Power BI, é muito parecido algumas questões aqui, como, por exemplo, aqui na aparência. Aí eu posso personalizar e posso ir fazendo a minha brincadeira. Então, veja aqui do ponto de vista de exportar o dado, o Qlik ele já tem algumas diferenças, né? Porque ele exporta o dado, já faz a insight para você criar a aplicação. Mas aí a gente precisa trazer aquela outra planilha que tem dados complementares, como a venda, como vendedor. Deixa eu até ver se tem aqui, pronto, vendedor. Olha só, eu estou com o painel aberto, arrasto e solto novamente. Sou fã do arrasto e solto. E aqui ele já vem trazendo, mas aí veja só, eu preciso... Lembra que lá no Power BI a gente fez associação da venda com o vendedor. Vai acontecer a mesma coisa. Vou até colocar aqui, vou criar aqui no adicionar dados, aí ele me questiona como é o relacionamento. E ele tem um modelo bem diferente, que é um modelo visual, através das bolinhas. Então, vendedor e venda tem relacionamento? Tem, então vamos se associar. E agora já posso carregar. Se eu quisesse fazer operações entre os campos, eu também poderia, tá? Eu posso vir aqui, fazer operações entre os campos, poderia trabalhar esses campos. Mas eu não quero, vou lá, ó, e agora vou editar a pasta. Agora eu já posso usufruir das informações, ok? Tranquilo. Eu fiz testes
com dados mais pesados, tá? Eu peguei dados de uma prova de conceito do Senac, com muitos registros. Eu não sei se chega a 1 milhão, 2 milhões, eu não lembro. Eu acho que é menos. E aí eu carreguei isso no Power BI e fiz uma aplicação. Deixa eu fechar essa aplicaçãozinha aqui, Senac Power BI. E eu quis fazer um teste para demonstrar para vocês sobre questão de velocidade. Porque a gente está trabalhando aqui na máquina, mas tem uma hora no Power BI, no caso do Power BI, que a gente tem que publicar no servidor. Eu tenho duas maneiras de construir. Ou eu construo a partir do servidor, e aí eu enfrentei diversas dificuldades, eu vou mostrar para vocês, ou eu construo aqui na minha máquina. No ClickSense, eu posso também construir já no servidor, só que a diferença é que o seu servidor ele pode estar aqui local, ele pode estar na sua organização. Então, eu crio, por exemplo, eu faço uma conexão com a tabela bem grande, eu já me conecto em questão de segundos. Já o Power BI ele tem que ser publicado no Azure. Então, a gente tem que desenvolver alguma coisa local para depois jogar lá. Ou então, a partir lá do Azure, que é através do browser, a gente poder importar dados. Então, o que eu fiz aqui foi pegar o dado local e criar essa aplicação. Então, eu pude fazer aqui alguns painéis, né? Eu pude aqui criar um gráfico de dispersão, eu posso filtrar. Depois eu vou falar sobre essa questão visual, né? As diferenças. E chegou uma hora que eu disse assim, eu agora preciso atualizar. Peguei a planilha, essa planilha está aqui nessa pasta do Senac, que é essa daqui, Senac Matrículas. Eu até tive que converter ela para CSV, depois vou explicar por quê. Ela estava em XLS e precisei fazer a importação, ok? Para aquela aplicação do Power BI. Agora, vamos supor, chega uma planilha nova. Eu quero atualizar. Então, aqui tem um botão aqui, ó, para atualizar, ok? Então, você cliquei aqui em atualizar e ele foi lá. E é interessante que eu não terei nada na planilha. Ele começou a dizer que a coluna, ele deu um bug aqui, que a coluna de matrícula não foi encontrada. Eu achei estranho. Aí até fiquei preocupado, porque eu tenho outra aplicação também de carros que eu vou demonstrar para vocês em Power BI, e ela não dá esse problema, mas essa deu esse bug. Aí tá bom, já que deu bug, eu vou corrigir. Aqui diz, ó, existem alterações pendentes que não foram aplicadas. Vamos aplicar. Aí ele tenta de novo, não deu certo. Então, quando não dá certo, eu não sei por onde começar. Como ele falou em consulta, então vou aqui no editor de consultas. Aí vim aqui no editor de consultas, que foi de onde eu parti, aquela hora que vocês viram lá na outra aplicação, de onde eu consumi o dado, de onde vem os relacionamentos, de onde vem a tabela. E aqui eu vim aqui, ó, em Senac Matrículas, ele diz, ó, não foi encontrado, até que olhando o tutorial, eu vi que eu tinha que vir aqui em editor avançado. Aí aqui no editor avançado, ele me mostra todas as operações que eu fiz. Por quê? Lembra que eu falei que eu poderia criar um campo, fazer uma agregação no campo, alterar aquele campo? O Power BI ele não reconheceu um campo muito importante. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Ele disse que não reconheceu o campo de matrícula, né? Então eu abri a planilha e fui checar para ver se o campo estava lá, né? Então vai aparecer agora aí, né? Deixa a planilha abrir e eu fui ver que na verdade o campo, quando eu trabalhei, o campo ele é texto, é o código da matrícula, o ID da matrícula. Ele não é uma autonumeração, um número sequencial. Ele é um número, e aí o Power BI, quando foi entender a primeira vez, ele não conseguiu interpretar que era um número. Então, é uma coisa interessante que no Click, ele já é focado nisso, então ele interpreta muito bem que os campos de data, mesmo que estejam em formatos diferentes, ele tem mais facilidade. Quando é um campo, quando vem números misturado, vem parecendo ser um código, ele já interpreta aquilo ali de maneira dupla, como texto ou como campo. Então, se eu mandar agregar o campo, ele não faz questionamentos e não dá erro. Então, agora vocês vão ver aqui, ó, veja o campo que ele encrencou. Deixa eu deixar aqui maior. Então, vou aqui em ID da matrícula. É um campo que, para mim, é um campo natural. Eu trabalho com clique há muito tempo e não daria problema. Mas como a gente está falando de uma tabela relacional, que é diferente do clique, então ele teve essa dificuldade na primeira vez. Criei essa aplicação e aqui está, ó.
o comando que ele deu, vamos dizer assim, eu achei muito confuso, esse design dele, porque no clique a gente tem passo a passo. Passo 1, faça a carga da tabela. Se acontecer um erro na carga, que a gente está fazendo dos dados, ele mostra muito claramente onde aconteceu o erro. Aqui ele não, ele apesar de estar mostrando, ele não me ajuda a resolver. Tá vendo? Ele está dizendo, ó, foram encontrados, aqui diz que não foi encontrado. Quando eu dou concluído, ele está com problema. Então, aqui ele diz, ó, colunas reordenadas, quais foram os passos? Aí tá bom, eu vou excluir, pensei, né? Aí eu saí excluindo, e aí não teve jeito. Eu tive que trazer de novo, como se fosse uma nova origem, que é o que eu vou fazer agora, ir lá conectar com aquela tabela. Então, eu vim aqui de novo, aqui, só para dar uma ideia para vocês de uma dificuldade que eu achei muito grande, didática da aplicação. E bugs que acontecem que a gente não é fácil mapear, tem que ir atrás de tutoriais, ok? Já no clique, né, eu tenho aqui na demonstração para vocês a aplicação, eu venho aqui, ó. Se houver algum problema com o meu dado, ele vai, na hora de compilar, se estivesse faltando um campo, eu vou colocar aqui de propósito um campo errado aqui. Ó. Esse campo aqui está com interrogação, vou tirar a interrogação. Vamos carregar para ver o que acontece. Olha só. Campo aluno autônomo não foi encontrado. Ocorreu um erro aqui. Ok? Então, eu facilmente eu consigo identificar qual é o problema, porque ele disse o nome do campo e eu tenho aqui o histórico de onde tem os nomes dos campos de uma maneira bem fácil. Eu posso pesquisar, colocar aqui o nome do campo e etc. Ok? Então, aqui eu devolvo. Aí lá no Power BI, tanto quanto no clique, a primeira vez aquela tabela durou uns 3 minutos. Ok? Na segunda vez, que eu não consegui demonstrar para vocês, porque está dando falha, eu não tive tempo hábil de reconstruir a aplicação, o que seria um grande perca de tempo, né? Como é que pode? A minha aplicação ela tem que crescer todo dia. Então, eu vou ter que salvar diversas versões daquela aplicação. Então, no clique, na primeira vez, a gente leva um tempo para carregar aquele conjunto de dados. Na segunda vez no clique, nós não precisamos esperar tanto. Ele já faz a carga de uma maneira bem rápida. Só para dar uma ideia de tempo de carga. Ok? Algo importante a ser dito, a gente tem que mandar para a nuvem. Então, a gente tem uma conta, eu tenho aqui ó, um espaço de trabalho, eu posso pegar aquela aplicação pronta e subir. Então, nessa hora, eu estou pegando todo o trabalho que eu fiz na minha máquina e carregando lá no servidor. Então, eu viria aqui, ó, essa daqui, de carros que eu fiz, só para mostrar para vocês como é a publicação. Então, clica aqui em publicar, ok? Então, se essa aplicação aqui tiver 200 megas, 800 megas, a gente toda vez vai ter que esperar ele fazer o upload dessa aplicação. Ok, pessoal? Já no clique, como a gente tem a opção de ter o servidor na nossa máquina, ou a gente chamar o servidor na nossa infraestrutura, essa carga ela é muito mais rápida, ok? Então, eu estou falando de um ambiente onde eu tenho um servidor e eu estou trabalhando na máquina local. Então, eu no Power BI, eu tenho que subir obrigatoriamente na internet, e aí não tem proxy, não tem segurança, tá? Não tem nada assim que garanta que aquela aplicação, alguém possa capturar os dados. Para no clique eu desenvolver, se eu quiser, local aqui na minha máquina, na minha estação de trabalho, e publicar no meu servidor que está na minha rede. Ok? Então, é muito importante a gente pensar no dado incremental. Porque se eu todo dia toda vez que eu for carregar um dado novo de venda, eu precisar demorar 40, 50 minutos para importar aquele dado lá para a nuvem, para gerar uma versão nova, ok? Então, a carga, ele não faz a carga incremental nessa operação. Então, eu até pesquisei, existe através de consulta DAX, que é através daquele editor de consultas, a gente usar uns artifícios. Mas por mais que eu faça esses artifícios, eu vou depender de toda vez ter que carregar uma quantidade de dados grande de uma única vez, ok? Para fazer isso, eu precisaria ter uma ferramenta de transformação de dados no meu servidor. E, para isso, a Microsoft oferece um produto, tem uma parceria com um produto, você tem que adquirir a licença desse produto e vai ter que aprender esse produto. No clique, isso já não precisa fazer, ok, pessoal? Então, é mais uma questão técnica, né, aí, né?
Daqui a pouco a gente vai entrar na navegação. Outra informação importante, Paulão, é porque você não é muito inteligente. Você está trabalhando com clique e você esqueceu que, já que eu tenho um servidor da Microsoft, eu poderia, ao invés de criar a minha aplicação local, já criar ela na nuvem. É mesmo, né? É interessante. Então, eu tentei fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, da mesma maneira, naquela do carro, que é uma tabela minúscula. Aí, a primeira coisa que eu vi é que é um XLS. Se a gente der um asterisco aqui, olha só, aquele fato ali é um XLS, com uma planilha que vocês viram que no Power BI Desktop ela reconheceu. Tá bom, então vou fazer isso, é um XLS. Aí cliquei aqui e ia pensando que ia ser feliz. Aí sabe o que ele diz? Não, ele só oferece suporte a arquivo Excel. Ué, mas meu arquivo é XLS. Eu até abri no Power BI Desktop, mas tem que ser XLSX. Ou seja, se alguém mandar algum arquivo para você, você tem que converter. Mas se mandarem um TXT importado de algum lugar, não trabalha, ele trabalha com os três. Ele está deixando bem claro aqui que o servidor, para criar a aplicação lá no servidor, ele só trabalha com arquivo PBI, que é o arquivo do... deixa eu só confirmar. Aqui, ó, PBIX, que é o arquivo local. Só trabalha com CSV e com Excel. E o TXT, Paulão, delimitado? Não trabalha. E o XML? Não trabalha. No servidor, diretamente, não. E no desktop também tem limitações. Vou agora pegar um arquivo XLSX, que é aquele do Senac, e vou tentar trazer ele, já que eu fiz uma versão dele em CSV só para isso. Então, vou vir aqui, ó, e vou carregar. Ela tem 152 MB. Vou abrir. E aí, ele vai... Então, ele está perguntando, quer carregar seu arquivo do Excel? Sim, carregar. Ok. Ele vai passar aí de 10 a 15 minutos para fazer isso, por causa do tamanho. Por conta de tempo, não vamos esperar agora, ele poderia sim, então, a gente criar. Mas lembre-se que toda vez que eu for atualizar o dado, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que pegar o dado local, porque o dado está na sua empresa. E você, obrigatoriamente, tem que publicar lá no Azure, nessa modalidade do Power BI. Ok? Então, eu teria que tentar uma nova modalidade com a Microsoft, onde eu pudesse ter aquela infraestrutura na minha máquina, ok? Mas aí o negócio já muda de valor, vocês já vão ter que adquirir outros tipos de serviços. Em todas as soluções da Microsoft, quando a gente começa com a brincadeira pequena, a gente faz como vocês viram ali. O clique, ele faz de uma maneira mais disruptiva e é de uma maneira mais clara, onde você sabe o que você está adquirindo. Então, é muito importante isso, ok? Então, com isso, eu encerro essa parte de preparação de dados. Obviamente que eu vou estar à disposição de vocês depois para tirar alguma dúvida técnica, porque eu sou desenvolvedor também em Microsoft, e podemos falar mais tecniquez. Mas agora vamos para a camada, contando que alguém preparou a aplicação para vocês e vamos ver as diferenças com o ClickSense. Então, no ClickSense, eu tenho uma aplicação que eu gosto muito de mostrar, as potencialidades do ClickSense, que é essa aqui de carros, ok? Eu peguei dados de diversos assuntos diferentes, como, por exemplo, aqui que está aqui no Click, eu tenho vendas com metas, eu tenho compras, eu tenho Facebook, redes sociais, estão todos integrados no mesmo painel, ok? E aí eu fiz, para ser bem correto, a mesma tela, com os mesmos dados, em Power BI, e fiz a mesma coisa aqui no Power BI. Eu até montei, usei os gráficos, usei o mapa, né? Para vocês verem também as diferenças entre o mapa, como é que ele reage aqui no Power BI e no Click. E depois eu publiquei, né? Como vocês viram aqui, ó. Aí eu venho aqui no meu espaço de trabalho, venho aqui em relatórios, vai aparecer aquela aplicação que eu fiz localmente. Então, ela está pronta para uso. Posso até maximizar aqui, ok? Então, está bonita, né? Veja que são muito bonitas, tanto no ClickSense quanto no Power BI. Vamos ver agora do ponto de vista de análise. Uma vez que eu trouxe minhas vendas para cá, eu quero analisar essas vendas, ok? E como a gente tem diversas técnicas para analisar, então eu poderia dizer assim, eu quero começar a minha venda
pela loja. Aí já está aqui pela loja. Aí no Power BI a gente tem o que é chamado de hierarquia. Então, aqui nessa hierarquia, eu tenho que começar pela maneira que eu programei a hierarquia. Eu programei para que primeiro escolhesse a loja, ou então eu mudasse para modelo, ano do modelo, gestor comercial, e assim eu vou mergulhando nos meus dados, ok? Então, eu cliquei aqui, ó, por exemplo, o ano do modelo do carro, 2018. Aí eu quero subir aqui. Aí eu escolho essa filial, aí ele filtrou. Tranquilo. Me chamou a atenção que nesse gráfico de pizza tem a marca Volkswagen. Quanto foi que deu? Veja que deu 650 milhões as vendas dessa filial. E aqui está mostrando como eu escolhi o ano, mês a mês. Ó. Em setembro foi isso. Então, em outubro foi o maior pico. Então, vamos fazer isso aqui no clique. Eu estou aqui com o vendedor, eu vou botar aqui por gestor, então por loja, como estava aquela outra aplicação, vou escolher a filial 1. Escolhi a filial 1, ó, ok? Ele está mostrando somente da filial 1. E agora eu vou colocar aqui, então, a Volkswagen, nesse gráfico de pizza. O que é que aconteceu? Ele continua seguindo o meu fluxo de raciocínio. Inclusive, filtrou só o Wellington, porque o Wellington é quem tem essas vendas, ok? A gente estava vendo 2018, eu vou filtrar então 2018, ele vai me mostrar mês a mês. Ele está me mostrando aqui, ó, os buracos nos meus meses. Eu vou passar aqui para o painel que tem o mapa e a gente vai ver. Ele lá está respeitando aqueles filtros, né? Veja que foi muito intuitivo para o usuário essa filtro. Porém, agora eu tenho essa visualização aqui no mapa e eu queria, por exemplo, em que eu pudesse, nesse mapa daqui, eu colocar a origem e destino da informação. Então, lá no Power BI, eu teria que procurar uma parceria com outra empresa para colocar essa característica que a gente vai ver agora aqui no ClickSense, que seria a gente ter origem e destino do mapa. Eu coloquei aqui numa aplicação, porque isso aqui é um produto que foi adicionado ao chamado GeoAnalytics, que é gratuito, já vem com o ClickSense, ok? Onde a gente pode pegar aquela informação dos carros, das vendas dos carros, e posso fazer, por exemplo, uma análise de logística, ok? Então, é só para mostrar para vocês, isso aqui é uma coisa que está embutida no produto. Lá no Power BI, eu precisaria adquirir uma licença de outro produto para fazer isso. Uma outra coisa, se é importante a gente entender também, é em relação a cruzar dados sobre assuntos diferentes. Eu vou voltar aqui para a aplicação de carros. Por exemplo, eu estou aqui, ó, vendas qualquer pergunta. Né? Então, deixa eu ir para aquele painel que é parecido com o do Power BI. Eu vou filtrar aqui a loja, filtrei a marca e filtrei o ano, ok? Eu agora vou, por exemplo, para o painel de compras. Ele balizou as compras pela mesma linha do tempo para os assuntos diferentes. E com isso, sem eu precisar fazer uma query, um tabelão para criar uma nova aplicação, eu tenho um cruzamento entre meta, compra e venda num único lugar. Então, só para ter uma ideia para vocês, dentro de uma fábrica, eu vou usar o exemplo de fábrica, eu posso ter, por exemplo, a compra, eu posso ter a produção, a compra de insumo, eu posso ter a produção, que seria o PCP, o apontamento de produção, eu tenho o estoque, eu tenho a venda, eu tenho a remessa, eu tenho a entrega, que são assuntos diferentes ou cubos diferentes. E quando eu filtrar um insumo, eu vejo um impacto na venda sem ter que precisar criar uma big consulta que seria granularidades diferentes, ok? Então, isso é uma questão também técnica que eu posso apresentar depois para vocês com calma, que no clique a gente consegue fazer, perfeito? Então, voltando aqui à aplicação, essa questão do fato diferente aparece aqui, tá vendo? Eu tenho uma meta, mas a meta com a venda, eu precisaria criar uma tabela meta com venda. Tudo bem, dá para fazer. Só que meta é por ano, mês, e a venda é ano, mês e dia. E aqui no clique, como eu tenho ano, mês e dia numa granularidade e a outra agrupado tenho por ano, mês, eu consigo fazer isso. Então, essa é uma questão técnica que impacta na aplicação, ok?
Dados de redes sociais. Eu preciso me conectar com parceiros da Microsoft para fazer isso. Aqui no Click, a gente agora tem conectores web, onde a gente conecta com o Facebook, com o YouTube, de maneira que você pode trazer para o mesmo contexto esse grupo de informações e pode exibir aqui dentro. Como, por exemplo, nesse gráfico daqui, ó, que é bem interessante, eu vejo concentração de horário das postagens, por exemplo. Okay? Então, eu posso fazer isso aqui, filtrar, posso vir aqui para um painel aqui do lado e eu posso ver aquela postagem do Facebook. E interessante, o nosso conector que temos com o Facebook, ele é licenciado. Então, ele mostra até o que foi excluído. Então, você pode ver mais detalhes, como esse aqui, ó, por exemplo. Mas aí eu quero analisar não só curtidas, eu quero ver os comentários. Você pode trazer tudo isso para a sua aplicação e pode ordenar e filtrar. Uma outra coisa importante que acontece muito com o usuário, né? Deixa eu voltar aqui para o painel, é o seguinte, a aplicação ela vai crescendo com o tempo, não é verdade? A gente vai adicionando mais e mais painéis, né? A gente pode aí sua criatividade é o limite, né? Você vai criar diversos painéis disruptivos e aí chegou uma hora, deixa eu botar lá na versão do browser, que é a versão, vamos dizer assim, final, publicada, que eu quero descobrir, por exemplo, o nome de alguém. Eu não sei em que painel está. Eu quero procurar o nome de alguém. Okay? Como é que eu faria isso em Power BI? Eu teria que olhar os painéis, saber como se fosse um painel de avião. Eu tenho que saber onde é que estão as coisas. Okay? Já no Click, a gente tem uma coisa bem interessante. Você vem aqui, onde quer que esteja, vou até limpar os filtros aqui, ó, e eu vou procurar aquela informação. Então, eu posso vir aqui e procurar, ou eu posso clicar aqui e ele tem uma espécie de Google. Eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ir para qualquer outro painel. Vou mudar aqui o painel, vou para esse aqui da venda, né? Não importa. Eu vou clicar aqui, então, em Golf. Ok? O que é que ele vai fazer? Ele faz uma metabusca em todos os lugares e ele vai me mostrar também, se eu escolher aqui, por exemplo, é o modelo do carro. Ok, não, mas eu estou vendo um Face Post. Vou colocar aqui o modelo do carro. Eu vou botar aqui Golf 2.0. Aí mostre-me mais. Aí aqui, ó, ele vai mostrando que apareceu aqui, ó. Aí tem aqui até ele sugeriu TSI, ó. Eu vou colocar TSI então, que é um texto que não está no meu modelo, ele está aqui nessa descrição do YouTube. Aí se eu clicar aqui, ele pode filtrar e eu poderia também deixa eu colocar aqui Golf TSI de novo, só que agora veja que eu não fui obrigatoriamente seguir aquela sequência dele lá, né? Então, ele faz a pesquisa sem obrigar você a colocar a expressão correta. E ele acha onde quer que esteja aquela informação, ok? No Click, a gente também pode gerar N painéis diferentes e a gente pode usar diversos tipos de gráficos sem eu precisar usar um parceiro, uma empresa parceira. Ele tem, vamos dizer assim, add-ins, que é adicionado ao servidor, que eu posso fazer gráfico de hierarquia, eu posso ter atalhos aqui, botões, onde aquele botão ele já filtre alguma coisa que aquele gestor gosta de ver. Por exemplo, esse infográfico aqui, né? O gestor disse, não, eu quero que tenha um botão só para mim, que filtre de tal filtro e já deixe preparado para mim, ok? Então, essa é uma coisa que a gente sente falta. A outra coisa é chamado contador de histórias, né? A gente tem aqui a opção no ClickSense de a gente que está fazendo análise, mergulhando naquela análise. Se eu tivesse aqui mergulhando na análise, tudo bem, vou marcar aqui Quality Filial 1, vou marcar essa daqui. Mas eu não quero começar pela Quality Filial 1, eu quero começar por outro nível. Bora ver aqui. Vou clicar aqui no outro nível, vou pegar aqui, por exemplo, pelo gestor. Vamos segurar o Ctrl, ok? Vou segurar aqui. Aí quero subir aqui. Aí ele marcou aqui 2018. Ok, gostei. Aí quais são as opções que eu tenho aqui? Ó? Eu posso exportar esses dados, eu posso mostrar esses dados. Não, mas eu quero colocar isso aqui para colocar num painel. Desculpa, eu quero colocar no PowerPoint, eu quero fazer uma apresentação, ok?
eu quero mostrar numa reunião isso aqui, ok? Esse filtro que eu fiz. No clique, a gente está aqui sobre essa análise aqui. Aí eu saí filtrando, por exemplo, aqui, esse dado, e gostei desse número, eu venho aqui e digito. O próprio usuário final digita aí um texto, aí ele salva. Beleza. Aí agora eu vou para outro painel, como por exemplo, esse aqui do YouTube. Vamos pegar aqui o do YouTube. Cadê você? Vamos escolher aqui uma análise. Pronto, vamos escolher aqui uma postagem no YouTube. Aí eu gostei dessa postagem, quero colocar lá também. Na minha análise, era uma análise sobre o carro Fox. E dei um salvar, ok? Tá bom. Aí eu limpei os filtros, vou começar outra análise. Eu vou pegar aqui, então, sobre as compras. Eu quero pegar só as compras da Volkswagen. Veja que aqui é muito claro. Ele não é uma hierarquia. Aqui é disruptivo. Eu posso começar pela marca, pelo motor, pelo nível que eu quiser. Cheguei aqui, vou pegar só as compras de 2018 e quero pegar, então, esse gráfico daqui. Ah, mas esse gráfico estava muito pequeno ali de ver, eu posso fazer isso aqui. E eu não quero ver mais por aquela medida, eu quero ver pela quantidade de carros. Vou colocar aqui pela quantidade de carros, olha que legal. Ou seja, eu trago liberdade sempre para o usuário. Clico aqui, vai ser também algo que eu vou usar na minha explanação. Aí eu venho aqui, ao invés de eu dar print da tela, eu venho aqui e crio uma história, ok? Quando eu venho aqui na história, isso aqui é bacana, muito interessante. Eu coloco aquele gráfico nessa tela e posso colocar imagens. Aí eu venho aqui no próximo, coloco a outra tela que eu separei. Ele salva o histórico de todas as, por data para facilitar a sua vida. Vou colocar aquela imagem aquele vídeo lá, de repente vai ser importante uma explanação. Um dia desse eu estava fazendo uma apresentação de uma marca, de uma indústria, e o vídeo mais curtido era um vídeo que ensinava como hackear os produtos daquela indústria, um determinado produto. E vou colocar também aqui aquele terceiro, aquela evolução lá das compras. Lógico que não faz sentido aí para esse caso, né? Vou colocar aqui, ok? Feito isso, salvo. Chegou o dia de eu fazer minha apresentação. Aí eu vou lá, eu vou pegar aqui uma outra apresentação, só para mostrar para vocês, já pronta. Eu coloco isso aqui, isso aqui é porque eu estou rodando no desktop, mas no servidor ele roda no browser. Eu vou dar um play, e aí eu começo minha explanação, ok? Então, começa a falar. Porque, veja, quem faz uma apresentação, ele vem com a linha de raciocínio. E quando a gente faz a apresentação, muitas vezes, há uma pergunta imprevista. Alguém disse, está mostrando os vendedores tal. Por favor, é um diretor, né? Diretor comercial. Me mostre as vendas de fulaninho de tal. Então, se a gente estivesse usando aí o print da tela, a gente ia dizer o quê? Não, na próxima reunião eu mostro para você. Ou então você vai ter que abrir a aplicação, filtrar os filtros que você filtrou, para poder recuperar o contexto, né? Aqui no clique é assim, ó. Você vem aqui e diz assim, ir para o recurso. Quando a gente clica em ir para o recurso, ele filtrou, ele vai para o painel de onde eu tirei aquele gráfico e filtra os filtros que eu filtrei naquele dia para que eu continue essa explanação. Então, eu poderia chegar aqui, né? Eu poderia mudar aqui o gestor, colocar o Calil, por exemplo, e ver as vendas desse gestor, ok? Dos vendedores desse gestor. Ok, alguém fez a pergunta imprevista. Podemos voltar para a apresentação? Podemos. Aí a gente clica aqui em voltar. Isso não é interessante? Aí agora eu continuo a minha explanação. E vou falando, coloco imagens, como se fosse um PowerPoint, ok? Só que a gente aqui está dentro da ferramenta. Terminou a apresentação, vamos lá mostrar. Veja que tudo aquilo que a gente tem visualmente, ele pode aparecer aqui. Ok, terminei minha apresentação. Acabou, todo mundo vai para casa. Eu quero mandar para alguém. Eu posso mandar como PDF e posso exportar para o PowerPoint. Ele vai gerar o arquivo como se fosse um arquivo estático com todas essas telas para eu dar de presente para quem participou da reunião. Então, assim, veja que, do ponto de vista do usuário, há muitas facilidades no clique, muitas facilidades. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Porque, afinal de contas, quem usa BI, na maioria dos casos, que querem o BI, são os donos da empresa, são gestores de áreas, são supervisores, são pessoas que precisam decidir. E essas pessoas, a gente tem que ter facilidades, ok? Muitas facilidades. E do ponto de vista de construção, é muito importante a gente ter um ETL, como vocês viram, né?
Então, aqui no Qlik, a gente tem um ETL integrado à ferramenta. Eu não preciso de parceiros, eu não preciso ir atrás de outras soluções. A outra coisa importante a ser dita, a gente tem que ser bem claro, é que eu, por exemplo, passei 12 anos desenvolvendo o BI da Microsoft. Toda vez que saiu, havia assim, era uma coisa em SQL Server, outra em SharePoint, outra em Analysis Server, depois teve um produto chamado BSM, depois PivotViewer, e assim a Microsoft vai caminhando com empresas diferentes que fazem etapas. O Power BI, ele é um pedaço, ele é um visualizador de dados. Mas para ele usar toda a arquitetura do BI, ele precisa ter o Analysis Service, tem que ter toda aquela infraestrutura ou ter outras ferramentas de parceiros, que não são Microsoft. De repente, a Microsoft, ao longo da história, por exemplo, eu investi em Silverlight, que era uma maneira da gente construir páginas web como se fosse em Flash. Quando foi da noite para o dia, descontinuou o produto. O SQL Server 2000 passou para 2000. Quando ele atualizou, ele não tinha mais VB. Ele passou a ser VB.NET e C#. Então, o meu projeto teve que ser migrado. Ok? Eu perdi tudo que eu construí. O Qlik, desde 93, é muito importante dizer isso, ele continua com a mesma linguagem de script. O que aqui, por exemplo, o QlikView para QlikSense, quem estuda QlikView e vai para QlikSense, ele aprende a mesma linguagem. E é uma linguagem muito direta. Então, lá na Microsoft, existe essa questão de que a gente não sabe o futuro. Você pode estar investindo hoje e, de repente, amanhã mudar totalmente o jogo, a regra do jogo. Entende? Então, assim, a Qlik é uma empresa que ela foi construída com foco em BI. Né? Obviamente, a Microsoft, eu uso os produtos, usamos todos nós no nosso dia a dia, mas de vez em quando ela vê que um produto não está indo na linha dela, que ela queria, ela já desfaz. Né? Então, há esse risco, porque as empresas investem milhões, né? A gente investe tempo dos nossos funcionários para aprender a ferramenta, construir painéis. Imagine daqui a um tempo eles mudem para outra solução. Aí você vai ter que pegar todo o investimento que foi feito, vai ter que ver, migrar ou desfazer aquele investimento, ok? E quando a gente encontra dificuldades técnicas no Qlik, como ele é um produto encorpado, ele já é focado em resolver aquelas necessidades. Por quê? Porque desde 93 ele embutiu esse conceito. Então, são conceitos que foram criados há vários anos e que já estão consolidados. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Então, do ponto de vista, o investimento que você faz em Qlik, você não vai ter o risco de perder. Pelo contrário, inclusive, quem usa o QlikView, que é bem diferente do QlikSense, do ponto de vista de uso, né? Não é diferente do ponto de vista técnico, existem licenças que você reaproveita, né, o ambiente lá do QlikView para QlikSense, ok? E o servidor do QlikSense, ele já trabalha por definição com o conceito de camadas de segurança. Quando você começa no Power BI, você fica publicando seus dados na nuvem, um gestor de vendas pode estar vazando informações pela internet, porque ele não passa pelo firewall. Então, há muitas questões que a gente pode analisar cada caso em ambiente, que é bom a gente saber, ok? Então, com o QlikSense Desktop, você pode fazer aplicações gratuitas. Você pode até mandar para outras máquinas, para outras pessoas. E cada vez mais, só para você ter ideia, esses conectores web foram lançados no ano passado, e eles são cerca de 30, se não me engano, conectores web, estão à disposição de todos os usuários do Qlik. Essa parte de mapas, que eu não seria o objetivo hoje, né? A gente tem N coisas que foram agregadas em apenas um ano. A gente pode fazer uma série de análises, a gente pode ter várias formas de descobrir coisas. Só para citar uma, assim, que eu acho fantástico a questão do mapa, a questão da gente descobrir coisas, não apenas plotar coisas no mapa, é plotar uma bolinha ou plotar um shape, né, como é possível nas duas ferramentas, mas é principalmente descobrir coisas, como, por exemplo, nesse mapa aqui do Minha Casa Minha Vida, né, a gente pode ver aqui as informações do Brasil todo, são 1,5 milhões de unidades habitacionais, e se eu não tiver um mapa de calor, eu vou botar aqui, por exemplo, aqui com ícones das cidades, ou plotando todas as cidades do Brasil de uma única vez, aí eu, por exemplo, aqui eu não consigo perceber onde estão as maiores, vamos dizer assim, os municípios com as maiores quantidades de obras. Pelo fato, sem querer, vamos dizer assim, de ter colocado um mapa de calor,
eu vejo que se concentram nas regiões urbanas. Ó. A visão aqui é diferente. E eu posso, por exemplo, aqui, através desse único gráfico, descobrir um monte de coisa. Vou colocar aqui o percentual de obras entregues, vou colocar aqui, por exemplo, por estado, muito rapidamente, vi que o Rio de Janeiro aqui é o que mais tem, e venho aqui, coloco aqui, ó, então, os ícones representativos das cidades, e me bateu uma curiosidade. Eu estou vendo o campus de Goytacazes com um número vermelho, quer dizer que é alto a quantidade de obras, e estou vendo aqui o Rio de Janeiro. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, nesse mapa. Eu posso selecionar aqui o Rio de Janeiro e definir um raio para mostrar aquele número. Essa é uma coisa fantástica, assim, que esses mapas que foram que entraram agora, a Click, ela adquiriu uma ferramenta de geoprocessamento, e vocês que têm a licença do Sense não precisaram investir em nada. Ele tem rotas que você pode colocar, ele tem, naquele exemplo de rotas que eu não cheguei a explanar, aqui para vocês rapidamente, aí eu tenho aqui, ó, o acompanhamento da rota que meu caminhão saiu até chegar na minha unidade, por exemplo, apenas com o nome dos municípios e a latitude e longitude, no caso aqui, dos pontos de parada. Eu poderia fazer uma integração com o Waze, eu poderia colocar aqui o Google Maps, para ele me mostrasse essa rota que é cumprida em 8,79 horas, se ela é a melhor rota, eu posso ver tudo aqui dentro da minha ferramenta, dentro do meu painel. Ah, eu quero ver, por exemplo, aqui essa transportadora. Ah, olha só, eu botei a cor pela média, que é uma expressão de cor. Ah, mas eu quero ver essa daqui, ó. E ele está mostrando que ele vendeu só Ford. Ó. Eu nem precisei escolher Ford para ele dizer que aqui é a análise do nulo. E uma vez que eu vejo que aqui deu 10,26 horas, eu posso cobrar deles. Ó. Por que não poderia ser mais eficiente? Ok? Eu poderia colocar aqui o Street View. Quando eu passo o mouse aqui, ele me mostrar o Street View dentro daquela região ali. Então, a gente consegue descobrir análise de clientela usando o mapa. Porque, já que ele suporta vários tipos de objetos de mapa, eu tenho N maneiras de analisar isso. Então, clicando aqui nesse, eu vejo, olha só, o fluxo desse. E por aqui eu vejo que essa vendedora é responsável pela venda dos carros mais longe. Ok? Aí eu poderia fazer a análise aqui, clicar aqui num local, que está aqui, por exemplo, e definir um raio, deixa eu cliquei 2 vezes, e definir um raio a partir desse ponto. De tantos quilômetros, separar isso aqui. Eu poderia também, no clique, eu fazer operações aritméticas, vamos dizer assim, de dados geográficos. Que é, por exemplo, esse exemplo aqui de análise de furtos, que eu peguei de uma base de furtos de cobre, em São Paulo. Aí aqui, ó, não gostei dessa visualização. Eu queria que ele transformasse esses dados em outros tipos de dados geométricos para facilitar eu analisar essa informação, ok? É latitude e longitude. Aí eu peguei o conjunto de dados latitude e longitude e disse assim, me mostre de outra forma. E aí eu fiz uma operação que eu mandei os latitude e longitude lá para o servidor e ele me devolveu outro conjunto de dados. Ele tem como você dizer assim, a partir desse conjunto de dados, me mostre as lojas mais próximas. Aí ele calcula o raio das lojas. Aí você diz em tempo, em distância, por exemplo. Eu posso mandar esse conjunto de dados para o conector do clique e ele me devolver outro que seria a distância para andar a pé para ser o supermercado, para saber a sua clientela em relação a minutos andando a pé. A quantos minutos fica? Ou então de carro, ou então de bicicleta. Eu posso fazer esse tipo de operação. Ok, pessoal? Então, assim, o Click ele está investindo muito e daqui para o próximo ano vamos ter muitas novidades. Ele vai rodar em Linux, vai baixar seu TCO. Ele vai rodar microserviços para indexar Big Data. Ele já se integra com Python, com ferramenta R, né? Alguns concorrentes também já têm isso. Mas a Click, ela está muito focada em muito além, tá? Para que sempre o seu usuário final seja beneficiado, ok? Com poucos investimentos. A análise de mapa aqui, por exemplo, fazendo drill down, eu clico aqui, ele vai para o próximo nível. Eu posso mandar exibir alguma coisa aqui customizada, vou botar aqui para exibir a previsão do tempo. E aí ele vai, ó. Eu posso colocar uma tela de sistema aí dentro. Eu posso colocar dentro do ClickSense câmeras de vídeo, ok? Por exemplo, o cara quer ver a produção acontecendo. Eu posso pegar dados também, misturar BI com dados em real time. A gente viu diferenças técnicas. Vimos também
a questão de pesquisar alguma coisa dentro da aplicação para a pessoa nunca se perder. Vimos também que quando a gente traz os dados do clique, do ponto de vista de um usuário que está criando a sua aplicação, ele é muito evoluído, muito mais evoluído nessa questão de já trazer facilidades para o usuário. Eu não preciso fazer um curso de estrutura de dados, né, porque é querer muito de um usuário, um gestor. Obviamente que a gente sabe que tem gestores que gostam de trabalhar com dados, mas no Click tem gestores que não gostam de trabalhar, nem querem saber de relacionamento, né, minha gente? Criar foreign key, saber como é que é 1 para N para N, saber esse tipo de cardinalidade, né? Não precisa, ok? Obviamente que quem é técnico constrói, né? E vocês viram essa questão do contador de histórias, é algo assim muito disruptivo, tem feito muito sucesso entre nossos clientes, né? Que é o que interessa, é a gente fazer análise de maneira disruptiva. Então, com isso, podemos dar um pequeno insight, né? Porque tem muito mais características técnicas que a gente poderia entrar, né? Que poderíamos ver, como, por exemplo, essa questão de como é que cruza fatos diferentes. Que técnica é essa? Na época do cubo, eu tinha que criar o cubo do cubo. Aí, beleza, se eu tenho 2 cubos, o cubo A é compra, o cubo B é venda, eu posso criar um cubo virtual que une venda com compra. Mas à medida que a gente vai ter mais fatos, esse negócio se perde. Ele fica complicado, fica como o multicubos do SAP. Então, para vocês terem ideia, a gente tem uma prefeitura que tem 16 fatos numa única aplicação. 16 fatos. Quando você filtra algo, ele reage nos 16, pessoal. Então, é isso, tá? E a questão de que eu tenho que tratar o dado de uma maneira eficiente, muito rápida, fazendo um único modelo, sem eu ter que criar outros modelos toda hora para poder agregar a minha informação, ok? Então, acho que deu para dar uma ideia muito rápida aí, para quem está tendo contato com o ClickSense a primeira vez e para quem trabalha com Power BI, né? Viu aí algumas características que tem o ClickSense, ok?